Oi, pessoal, estamos de volta com a correção das questões do módulo 13. Nesse módulo nós estamos revendo vários pontos do direito constitucional, do curso teórico, que nós empreendemos aqui no Eu Vou Passar. E também, com isso, a gente está corrigindo uma série de questões envolvendo temas dos mais diversos de direito constitucional. Nós estamos, nesse momento, na questão de número 114. Nós vamos começar a correção da questão 114. E a questão 114, ela fala de um tema que é extremamente importante para quem pretende estudar direito constitucional. Ela fala de interpretação da Constituição. Existem técnicas, essas técnicas elas são observadas quando se redige, quando se interpreta o texto constitucional. Essas técnicas são chamadas técnicas de hermenêutica constitucional, hermenêutica com H, ou exegese constitucional. São técnicas que nos auxiliam a interpretar o texto constitucional. Muitas vezes os candidatos a concursos públicos simplesmente esquecem essas técnicas, acham que isso é besteira, estudar princípios de hermenêutica é perda de tempo, quando na verdade é essencial para a compreensão de determinados temas do direito constitucional o conhecimento desses princípios. Sem esses princípios, o candidato fica perdido, acreditando que uma prova de direito constitucional é idêntica a uma prova de interpretação da língua portuguesa. É como se a Constituição fosse um texto literário e você fosse fazer uma prova de interpretação desse texto. E não é verdade. Porque numa prova de interpretação de textos da língua portuguesa, a única metodologia interpretativa possível é a literal. O que o examinador quer é saber se o candidato entendeu o que o autor do texto disse, entendeu a mensagem corretamente. E o entendimento aí, entenda-se o entendimento literal. Em se tratando de interpretação de uma norma jurídica, mormente, uma norma constitucional, há várias outras metodologias interpretativas que a gente aprende exatamente estudando os princípios de hermenêutica. Então, o princípio da força normativa da Constituição, o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da concordância harmônico-prática, o princípio da simetria constitucional, o princípio da supremacia da Constituição, são princípios, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e tantos outros, são princípios que vão nos informar como é possível, quais são as técnicas possíveis para interpretar um determinado dispositivo da Constituição. E não apenas a interpretação literal. Porque, eventualmente, num concurso de nível médio, você vai encontrar questões que vão querer de você apenas o sentido literal do texto. Mas um concurso de nível superior, seja para a área técnica, seja para a área fiscal, seja para a área jurídica, para a área de segurança pública, nesse tipo de concurso, a banca examinadora vai exigir muito mais do que a capacidade mnemônica do candidato. Vai exigir que o candidato efetivamente transcenda a literalidade do texto e consiga depreender o espírito que anima a norma. Claro que sempre vai ser importante para que a gente faça esse tipo de interpretação, essas interpretações, interpretação teleológica, interpretação axiológica, interpretação a partir de ponderação de interesses ou valores no texto constitucional, sempre vai ser importante o sentido literal da norma. Ninguém está dizendo, o sentido literal não é importante. Não é isso, é importante. Mas a gente tem que transcender muitas vezes essa literalidade. Então, dentro dessa importância de hermenêutica constitucional, a gente tem a seguinte questão. O tema da interpretação constitucional apresenta diversos desdobramentos interessantes. A respeito do assunto, assinale a opção que consigne a afirmação correta. Letra A. Pelo princípio da interpretação conforme a Constituição, o aplicador evita declarar inconstitucional uma norma buscando um sentido teleológico do preceito que a compatibilize com a Constituição, sendo irrelevante para esse esforço o sentido literal da norma. Quer dizer, a opção estava corretíssima, até que depois da vírgula ele esculhambou a opção dizendo é irrelevante. Não, ele vai partir da premissa do sentido literal. Por exemplo, artigo 5º diz lá, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Se eu faço uma interpretação estritamente literal, eu vou partir da premissa que, em nenhuma hipótese no processo, eu vou poder admitir como prova válida a prova obtida por meio ilícito. Só que, na ponderação de interesses, quer dizer, na interpretação teleológica, a gente tem uma inversão do sentido literal em determinada hipótese. Quando a prova ilícita é pró-réu, a prova ilícita é admissível no processo, principalmente no processo penal.
Então, a prova ilícita pró-réu é admissível no processo. Logo, eu não posso fazer uma interpretação taxativa, literal, hermética do dispositivo, porque eu tenho que analisá-lo à luz de outro princípio. O princípio que presume a não culpabilidade. O princípio que presume a inocência do réu nas relações processuais de natureza penal. Esse princípio da presunção da inocência, ele não é aplicado no processo civil, por exemplo, numa ação de despejo entre o inquilino e o proprietário. Mas ele é aplicado no processo penal, e no processo penal a prova para absolver o réu, ou seja, para julgar improcedente o pedido do Ministério Público numa ação penal pública, basta que seja verídica. Pouco importa como o réu conseguiu essa prova. Se a prova é verídica, ele está agindo em estado de necessidade, em legítima defesa, conseguiu a prova, não cometeu o crime ao conseguir a prova porque incide uma dessas excludentes de licitude, e a prova é válida. Ela é suficiente, porque à luz da interpretação constitucional, a premissa é indúbio pro réu e não indúbio pro societate. Na dúvida, não vou favorecer a sociedade, na dúvida, eu vou favorecer o réu. E vamos ter qualquer discussão sobre se vale mais isso, se vale menos aquilo, não importa. O fato é que é assim. E sendo assim, dentro dessa lógica constitucional, é admissível, perfeitamente admissível a prova. Então vem uma questão dizendo, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é admissível a prova obtida por meio ilícito. Ainda que a questão não complete, como deveria completar, pró-réu. Mas diga só isso, essa questão está correta, essa opção está correta. É admissível, existe jurisprudência no Supremo Tribunal Federal bastante robusta, admitindo a prova ilícita pró-réu. Só não se admite a prova ilícita contra o réu. Então, ao interpretar o dispositivo, o inciso 56 do artigo 5º, sendo admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, não está escrito lá, mas eu tenho que interpretar, desde que essas provas sejam apresentadas contra o réu. Mas desde que essas provas sejam apresentadas contra o réu, veio a partir de uma interpretação extensiva do texto, à luz de outros princípios que norteiam a aplicação da Constituição em casos concretos. Então, a opção A está errada porque diz, não é importante o sentido literal. O sentido literal, ele sempre vai ser importante, qualquer que seja a técnica interpretativa que você use, da qual você se utilize. Ok? Letra B. O princípio da concordância prática ou da harmonização numa sociedade democrática determina que se dê sempre prevalência aos bens protegidos como direitos fundamentais, em caso de conflito com outros bens também constitucionalmente protegidos. É exatamente o contrário. O princípio da concordância prática ou harmônica diz que não existe hierarquia entre os diversos direitos que estão na Constituição, muito menos entre os direitos fundamentais e mesmo uma espécie de direitos fundamentais, os direitos individuais e os demais direitos. A concordância prática ou da harmonização busca que se ponderem interesses e se verifique naquele caso concreto qual é o direito constitucional em conflito, há dois direitos pelo menos em conflito, às vezes mais, qual dos direitos em conflito deve ser parcialmente eclipsado naquele momento para que o outro direito brilhe com mais intensidade. Então, se fosse assim, se os direitos individuais sempre preponderassem sobre quaisquer outros direitos, não seria possível, por exemplo, a proibição de telefonia móvel em presídios. Quer dizer, o preso teria direito a usar o seu celular. E a gente sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque no confronto entre o direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações, previsto no inciso 12 do artigo 5º, que inclusive é um dispositivo petrificado, e lá o artigo 144 da Constituição, lá no título 5, que fala de segurança pública, os princípios que norteiam a segurança pública no país, prevalece nesse confronto o artigo 144 ao dispositivo petrificado. Por quê? Porque é razoável. Não é possível que você faça uma interpretação dizendo ao preso só tem suspenso um direito à liberdade de locomoção, todos os demais direitos são mantidos ao preso. É uma interpretação perfeitamente possível e tem que ser assim em relação à integridade física do preso, integridade psíquica, perfeito. A liberdade sexual do preso, tudo que não diga respeito à sociedade. Porque no confronto entre o direito de um e o direito de centenas de milhares de pessoas, é natural que o direito de centenas de milhares prevaleça sobre o direito de um.
E o grande problema do bloqueio de telefonia móvel em presídios, da colocação de bloqueadores, é que isso acaba afetando a população circunvizinha, que também tem sua telefonia celular bloqueada. O que leva a uma necessidade do Estado construir presídios distantes de centros urbanos, de aglomerações urbanas ou mesmo rurais, para que esse direito de telefonia móvel seja preservado daqueles que não estão sob a responsabilidade do Estado como detentos. Então você está discutindo o tempo todo, nesse princípio da concordância harmônica ou prática, qual é o direito que naquela situação concreta, razoavelmente, proporcionalmente, deve ser parcialmente eclipsado para que outro direito brilhe com mais intensidade. E portanto, a opção B está errada porque ela cria uma estatura hierárquica diferenciada que não existe. Que o princípio da concordância harmônica e o próprio princípio da razoabilidade, na verdade o princípio da concordância harmônica é uma decorrência do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, não propõe isso, propõe exatamente a ideia de horizontalidade, todos os direitos estão no mesmo nível hierárquico na Constituição. Letra C. Segundo o princípio da força normativa da Constituição, os critérios interpretativos teleológico e histórico devem invariavelmente preponderar sobre o sistemático e o gramatical, quando se tratar de interpretar e aplicar a norma constitucional. A gente só vai lançar mão do critério histórico para interpretar uma norma constitucional quando não houver outra possibilidade. A gente vai usar o critério prático da aplicação da norma, quais são os reflexos que isso vai causar imediatamente, quais são os grupos atingidos, quais são os grupos beneficiados, e de preferência vamos beneficiar mais gente do que prejudicar. É essa a ideia. Então há uma inversão de valores axiológicos aqui, da ponderação de valores. Letra D. Segundo o princípio da unidade da Constituição, as normas constitucionais devem ser consideradas não isoladamente, mas como preceitos integrados num sistema interno unitário de regras e princípios. Exatamente. Uma norma está sempre se harmonizando à outra. É como se você imaginasse um conjunto de neurônios, porque é exatamente isso, metaforicamente, que a Constituição é. E esses neurônios, eles trocam entre si o tempo todo, energia, informações, mas todos eles convergindo para o mesmo ponto, a sanidade metabólica do organismo estatal. Os estímulos nervosos do organismo estatal, a perfeita harmonia do organismo estatal. Então há até quem afirme, eu até concordo com isso, que uma emenda constitucional, ela em tese, não é? Ela existe para promover uma incisão numa determinada área do cérebro do Estado que precisa ser melhorada, que precisa trocar mais informações, que está um tanto quanto apática. E é um aspecto bastante interessante, uma maneira interessante de você ver a emenda constitucional. Claro que no nosso país nem sempre é assim, há muitas emendas constitucionais que são casuísticas, que são apenas expressão de uma vontade política de um grupo. Mas, em tese, a emenda constitucional deveria atuar dentro dessa lógica. Então, a unidade da Constituição, ela pressupõe a existência de que uma norma constitucional originária, ela nunca vai entrar em conflito com outra norma constitucional originária. Quando esse conflito existe, a gente diz que esse conflito é um conflito aparente de normas constitucionais originárias e dá um jeito de resolver esse conflito. E existem conflitos assim na Constituição inteira. Por exemplo, lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D, está escrito que só o presidente da República pode ter a iniciativa legislativa, só ele pode ter a iniciativa legislativa, de um projeto de lei que altere a lei orgânica do Ministério Público. Só ele, mais ninguém. Mas aí você vai lá para o artigo 128, parágrafo 5º, e vê que está escrito lá que o Procurador-Geral da República, ele pode ter a iniciativa desse projeto de lei orgânica do Ministério Público. E aí como é que a gente resolve isso? Ah, não, quem pode? Só o presidente ou só o PGR? Aí a gente diz que é uma iniciativa legislativa concorrente limitada aos dois, tanto um quanto o outro podem apresentar um projeto de lei nesse aspecto, nesse sentido. Então é interessante que o amigo perceba, e perceba com muito cuidado, perceba que há aqui uma preocupação, né? Essa preocupação é uma preocupação de natureza harmônica, não é?
de unidade constitucional. Quer dizer, a Constituição ela vai se basear dentro dessa concepção de unidade. Então, essa opção D é a opção correta, e a opção E: segundo o princípio da conformidade funcional, as normas constitucionais devem ser interpretadas de acordo com a função que exercem para o progresso material do país. Não, isso, o princípio da conformidade funcional determina que a norma constitucional deve ser interpretada de acordo com cada função a que ela se propõe ou que o poder constituinte propôs. Portanto, a opção D de dado é a única opção correta dessa questão interessantíssima, que nos permite rever um ponto muito importante da teoria geral, que são os princípios de hermenêutica funcional. Valeu, até a próxima.